Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a linha principal do canal, que é a linha histórico-filosófica. Estamos aí no período do chamado pós-renascimento, na linha do antropocentrismo modernista, no início da Idade Moderna, já aí ao final do que podemos chamar de racionalismo, que tem o seu grande foco em René Descartes e a formulação do seu assim chamado cogito cartesiano, que inaugurou uma estrutura muito fundamental na qual esses pensadores se apegaram para propriamente proclamar aí essa nova, vamos chamar assim, fé secular em torno do homem, em torno do antropocentrismo, a partir do cogito cartesiano. E aí, em um áudio anterior, já tratamos de Blaise Pascal, mas a tônica desse canal, que é correlacionar a filosofia tradicional, acadêmica, com a fé cristã, bíblica, cristocêntrica, muitas vezes eu trago lembranças minhas da época da graduação, lembranças do mestrado, meio que como para ilustrar e dando ênfase naquilo que é o fundamental de nossa fé e que cada crente em Cristo deve fazer, dar testemunho. E uma parte desse meu testemunho, não somente, obviamente, mas uma parte importante, são os testemunhos que eu tenho a dar dentro do que eu vivi na faculdade e o canal, os áudios aí, já estamos em torno de 40, né? Estão permeados disso. É, então, o primeiro áudio sobre Pascal foi propriamente um áudio de memórias. O de hoje é um pouco uma biografia filosófica. Ao final, entra-se na questão do coração. E se assim Deus o permitir, no próximo, que seria o terceiro, finalizar tratando dessas questões, dessa mudança de abordagem que Pascal faz, da razão para o coração. Pois bem, o livro principal da série é o Filosofia e Fé Cristã, de Colin Brown. E aí vamos ler aqui Pascal, no que ele coloca na página já 52, e acaso leremos e faremos algumas correlações, alguns comentários. Está, pois, na página 52 para quem quiser acompanhar. Então, é Pascal, e eu passo ao texto, que diz assim: antes de deixarmos o racionalismo, é importante ressaltar que nem todos os cientistas e pensadores da Europa continental eram racionalistas. Blaise Pascal nasceu no ano de 1623 e morreu em 1662. Ele era contemporâneo de Descartes, um pouco mais jovem. Como este último, Pascal era cientista, matemático e também católico. Sua abordagem à religião, no entanto, era muito diferente. Em 1646, Pascal teve contato com o jansenismo, um movimento católico que, com uma forte ênfase na doutrina de Agostinho de que o homem carecia da graça divina. Lembremos aqui que, ao final da Idade Média, a Igreja Católica se voltou para Tomás de Aquino, e aí nós tratamos aqui várias vezes de Tomás Aquino, mas basicamente fazendo Tomás, bem a grosso modo, ele fazia uma divisão em dois andares, né, de uma casa. O primeiro andar, o andar térreo, seria propriamente a teologia natural. A natureza se mostra, o homem tem inteligência, o homem pode, a partir de sua inteligência, avançar rumo ao entendimento de Deus. E o segundo momento é propriamente o momento da mensagem revelada, aonde então Deus revela a mensagem ao homem, por exemplo, as questões da Trindade, entre outras questões. Questões. Então é isso. No caso de Agostinho, é totalmente diferente. Agostinho vai enfatizar somente a graça de Deus. Em Tomás de Aquino, não, havia essa instanciação onde a primeira andar ou térreo, propriamente da casa, seria a teologia natural. E por isso ainda há uma participação muito grande do homem no processo da salvação, de que entendemos não há em Agostinho. No caso do Blaise Pascal, ele se volta para o jansenismo. O jansenismo era mais voltado para Agostinho, assim como, contrariamente ao restante da Igreja Católica, que era mais voltada a Tomás de Aquino. Muito bem. Continuando o texto. No entanto, os ensinamentos de Agostinho logo haveriam de ser condenados pelo Papa Inocêncio X em 1653. Pouco tempo depois, Pascal veio associar-se estreitamente
com o centro jansenista do convento de Port-Royal, em Paris. Por algum tempo continuou suas atividades científicas e desfrutava da Sociedade de Paris. Porém, em novembro de 1654 aconteceu a conversão definitiva de Pascal, quando então descobriu o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e não o Deus dos filósofos e cientistas. Quer dizer, foi algo que nós tratamos bastante nessa série, em torno aí, quando entramos no período da Renascença, da pós-Renascença, do início do antropocentrismo, do início da Idade Moderna, do racionalismo, dos primeiros pais da modernidade, principalmente René Descartes, em seu cogito cartesiano, que não havia mais uma aproximação a Deus enquanto o Deus pessoal da Bíblia. Deus se torna, para os filósofos da modernidade, a maior parte deles, e que eram cristãos, e que eram católicos, e que iam à missa, que se diziam pertencentes à Igreja Católica, ao cristianismo, mas a maior parte deles era somente formada por cristãos nominais. Quer dizer, diziam-se cristãos, estavam dentro de uma cultura cristã, mas quando ia se avaliar a inclinação do seu coração, o seu coração não se inclinava para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O seu coração se inclinava fortemente para o Deus mecânico. É o período, Idade Moderna, o período do mecanicismo, onde se acredita em Deus, onde se acredita que Deus criou a realidade, o universo, mas esse Deus se torna distante, se torna impessoal, porque o coração da maior parte desses filósofos está inclinado em desvendar as estruturas, nessa época, físicas e matemáticas, porque desvendando essas estruturas, desvenda-se o real, a obra criada, como diria Francis Bacon, saber é poder, tem-se poder sobre a natureza. Eu posso avaliar um rio, avaliar então ali em termos de matemática, em termos de física, vários aspectos e construir um dique e a partir daquele dique gerar energia elétrica, né? Isso ocorre posteriormente aí no período da Revolução Industrial. Ou a máquina a vapor, né? O navio a vapor, entre tantas outras invenções que surgiram na Revolução Industrial. Mas é basicamente isso. O coração não está inclinado ao verdadeiro Deus. O coração está inclinado para esse Deus que é um Deus impessoal, que é um Deus hipótese, né? E isso não ocorreu, é por isso que o Pascal ele é uma contradição, e aí observe-se o áudio anterior em que eu tratei das minhas memórias e da forma como geralmente se trata Pascal, que é uma forma completamente alheia a quem era o verdadeiro Pascal, a forma como se trata na faculdade. Então, continuando aqui, entre 1656 e 1657, publicou suas chamadas Cartas Provinciais, nas quais defendia o jansenismo contra seus oponentes jesuítas. Obra esta, quer dizer, as Cartas Provinciais, que imediatamente foi colocado no Index Prohibitorum, de livros proibidos. A Igreja Católica tinha um índice, um catálogo de livros que eram proibidos, né? E a obra de Pascal foi colocada lá. A obra principal de Pascal foi os Pensamentos. Chama-se Pensamentos, a obra principal de Pascal. Bom, o plano de Pascal era escrever uma apologia dirigida aos livres pensadores dos seus dias, que eram indiferentes à reivindicação do cristianismo. E aí, note-se aqui, há um tipo específico de cristianismo, mais fortemente baseado no tomismo, né, em Tomás de Aquino, e propriamente na doutrina dos jesuítas. A obra nunca foi completada. Pascal não chegou além de anotar pensamentos desconexos em papéis avulsos que grampeou juntos. O título de Pensamentos descreve o caráter desses pensamentos, mas dá uma vaga noção de sua solidez e precisão. É uma grande obra. Infelizmente, Pascal não escreveu muito, mas vale a pena ler a obra Pensamentos. Então, em várias passagens dessa obra Pensamentos, Pascal defende uma causa, como quando faz uma reflexão sobre o cumprimento de profecias e eventos na religião bíblica. Porém, com mais frequência, ele olha a fundo o coração humano e desafia o homem a considerar a sua real situação. Então, vamos ler uma passagem de Pascal, lá no Pensamento. Diz assim Pascal: nada é mais intolerável ao homem do que um estado de completo repouso, onde não haja desejo, nem trabalho, nem diversão, nem ocupação. Em tal estado, o homem se torna consciente de sua nulidade, de seu abandono,
de sua inadequação, de seu vazio, de sua dependência, de sua futilidade. Imediatamente brota das profundezas de sua alma o cansaço, o desânimo, a miséria, a exasperação, a frustração, o desespero. Basicamente, o Pascal ele é um pensador que ele percebe o seguinte, que nós procuramos muitas vezes fugir de nós mesmos. Porque quando nós nos voltamos para nós mesmos, quando nós nos analisamos, e aí eu faria a recomendação aqui de quem está ouvindo esse áudio que fosse ler o livro de Eclesiastes na Bíblia. Lê todo, os 12 capítulos, porque tem muito a ver. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o livro de Eclesiastes. E para o Pascal é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai notar que o homem busca os prazeres, a diversão, não porque queira algo sadio, mas porque quer fugir de si mesmo. Porque quando ele passa a analisar o seu ser, ele percebe aquilo que está escrito no livro de Eclesiastes, a vaidade. E aí, como ele diz aqui, ó, imediatamente brota das profundezas da sua alma cansaço, desânimo, miséria, exasperação, frustração e desespero. Então, o homem procura, muitas vezes, e aí é só o que nós vemos, né? A procura de festinhas, a busca de bebidas alcoólicas, a busca das drogas, a busca de todo tipo de prazer que muitas vezes leva a vícios que deterioram a qualidade de vida das pessoas. Pascal vai dizer: a pessoa está fugindo de si mesma. Porque quando ela se volta para si mesma, ela toma consciência de sua nulidade, de seu abandono, da sua inadequação. Ela toma consciência de um vazio que existe em sua alma, de sua dependência e de sua futilidade muitas vezes. E o homem busca então não ir para a luz, mas permanecer nessas trevas, entorpecido pelos prazeres, entorpecido pela busca das diversões, porque não quer ir para a luz, porque sabe que quando for para a luz vai ser um pouco doloroso, mas vai tomar consciência da verdade. E aí a verdade lhe virá. E essa verdade é Cristo, que ilumina e cura o coração do homem. É mais ou menos o seguinte: o homem tem o coração doente e busca nos prazeres e busca em si mesmo, retomando Agostinho, busca no orgulho, na vaidade, na soberba, a sua cura, mas só consegue adoecer mais o seu coração. Quando ele se volta para si mesmo, quando ele se volta para as Escrituras, quando ele se volta para o seu coração, quando ele para de cogitar, quando ele para de pensar, quando ele para de refletir, não estamos aqui caindo em um irracionalismo, existe uma dimensão de pensamento, mas como dizia Agostinho, primeiro vem o crer. Aí depois que eu creio é que eu passo a compreender, que eu passo a pensar, que eu passo a cogitar, que eu passo a usar a minha inteligência. Fora disso, fora da crença, fora de Deus, o Pascal vai dizer o seguinte: o homem está fugindo de si mesmo. Porque quando ele se volta para si mesmo, ele sente a necessidade de um Salvador. E como ele não quer permanecer nos seus pecados, quer permanecer nos seus vícios, quer permanecer nas suas depravações, quer permanecer nos prazeres, muitas vezes os mais baixos e vis, ele não se volta para si mesmo. Porque se ele se voltar para si mesmo, ele percebe a sua futilidade. Então é muito interessante, esse pensamento do Pascal é muito interessante, ele vai na contramão dos grandes racionalistas, como René Descartes, que estava apostando tudo no intelectualismo, no cogito. O Descartes volta a tratar do coração. É um neo-agostiniano, por assim dizer. Então, concluindo aqui o texto, Pascal tinha profunda consciência da verdadeira natureza da religião. Seu Deus não era o Deus do argumento racionalista, que é a mera hipótese, invocada para tornar viáveis outras hipóteses, que é a questão da causalidade científica, né? Causas e efeitos em torno da matemática e da física, que era muito comum naquela época. Deus não é conhecido dessa maneira mediante a razão, ou seja, Pascal foge um pouco dessa dimensão de que eu conheço Deus a partir da razão. Não, a razão é muito importante, a razão tem até um certo sentido que diz Tomás de Aquino, que eu conheço a partir de uma teologia natural, mas no fundo, o que interessa não é propriamente a razão, ou não é a razão enquanto primazia, mas é o coração. Ele retoma o coração
que já vinha desde Agostinho, que a Bíblia nos fala o tempo todo. Lembremos aqui o que a Bíblia diz de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um grande matemático, não era um grande cientista, nem nada do tipo. Era um guerreiro, um homem cheio de defeitos, mas que também sabia se prostrar, rosto em terra, rasgar o coração, circuncidar o coração diante do único Deus, diante do nosso Senhor. E então, o que o Pascal, por exemplo, só para a gente concluir aqui, o que o Pascal diz, o coração, a famosíssima frase do Pascal, o coração tem razões que a razão desconhece. Essa é a mais famosa frase de Pascal. Vou repetir, o coração tem razões que a razão desconhece. Às vezes aparece também com a leve variação em alguns textos, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Aí continuando, Pascal diz assim, é o coração e não a razão que tem consciência de Deus. A fé é isto. Deus é percebido intuitivamente pelo coração, não pela razão. Porque a nossa razão ela é decaída pelo pecado original. A nossa razão é falha, ela é insuficiente. Ela produz discursos insuficientes. As nossas palavras não dão conta de iluminar o conhecimento. Esse conhecimento, primeiramente, ele é iluminado por Deus, já dizia Agostinho, pela graça. Então, pela graça em Cristo Jesus, Agostinho já diz, Cristo, nosso único mestre, nosso mestre interior, é que nós passamos a ser iluminados. E aí, em iluminados pela graça, em nos voltando para a religião, e aqui não é uma religião institucional que você está falando, mas a verdadeira religião, e essa verdadeira religião é a mansidão, é a humildade que se prostra em arrependimento diante do Senhor Jesus, diante da soberania do Senhor Jesus. E aí Cristo nos vem em apoio, nos ilumina a inteligência, nos cura o coração, e esse conhecimento de Deus, ele não é um conhecimento intelectivo. Eu não vou para a faculdade e vou ler lá inúmeros textos e depois de ler inúmeros textos eu faço uma prova, tiro 10 e digo, agora eu conheço Deus. Não, porque senão Deus seria muito exclusivista. Ele iria excluir uma grande quantidade de pessoas. Quer dizer, nesse sentido, uma pessoa, por exemplo, que não sabe ler, não conheceria a Deus. E aí é onde eu retomo a frase aqui de C.S. Lewis, que eu gosto muito, que diz, Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Quer dizer, para um filósofo, talvez Deus se mostre de uma determinada forma. O próprio C.S. Lewis, a gente observa ali na forma como o Tolkien, entre tantas outras pessoas e situações e aspectos, a conversão do C.S. Lewis, quer dizer, há aspectos propriamente intelectuais, mas porque ele era um homem assim. Mas para uma pessoa muito simples, que não sabe ler, por exemplo, Deus não se mostraria com argumentos, com proposições, com teorias científicas. Não, ele se mostra de uma maneira simples, de forma que aquela pessoa passe a crer. E em aquela pessoa crendo, de forma alguma, a fé de um intelectual e que lê muito, etc. e tal, é maior do que aquela pessoa mais simples. Isso é um recado, muitas vezes, para o que nós vemos hoje na igreja, para uma certa intelectualização muito grande. Eu observo muito isso, e aqui nada contra propriamente. Tenho grandes colegas que são propriamente das igrejas históricas, das igrejas reformadas, sobremodo calvinistas, mas às vezes se nota uma certa exasperação intelectual que no fundo só denota soberba e arrogância e vaidade no sentido de vencer argumentos. A gente observa muito isso nas redes sociais, propriamente guerras intermináveis, enquanto poderíamos nos voltar para os Salmos quando nos diz quão bom é quando os irmãos estão em harmonia. Quer dizer, não é uma questão, uma coisa é defender a sã doutrina. Outra coisa muito diferente é você cair na vaidade de querer vencer um argumento utilizando a religião para isso. E aí concluímos então aqui, né, com essa frase de Pascal, já no conjunto, vamos ler ela toda novamente. O coração tem razões que a razão desconhece. É o coração e não a razão que tem consciência de Deus. A fé é isto. Deus é percebido intuitivamente pelo coração, não pela razão. No próximo áudio, se assim Deus permitir, vamos
tentar finalizar aqui o Pascal, seria o terceiro áudio sobre Pascal, e tratar propriamente dessa dimensão do coração, falar um pouco sobre a questão da aposta, uma das principais temas de Pascal, né? A questão da aposta, e a aposta a ser feita em Deus, não é? E aí fecharíamos aqui Pascal e passaríamos então ao empirismo. Vamos ficando por aqui então. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.